Bem-vindo ao Seguros Pode, só não pode ficar sem. O programa que descomplica o mundo dos seguros para você, com Rebeca Gabriele e Claudemir Mack. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Seguros Pode, só não pode ficar sem. Mais um episódio feito muito especial para você. Ainda mais você que está pensando em viajar, você não pode deixar de levar na sua bagagem o seguro viagem. Então, nós vamos conversar aqui falando um pouco mais sobre seguro em viagem para você, seja viagem no território nacional, seja no Brasil, seja no exterior, em qualquer parte do mundo nós vamos falar como funcionam os seguros viagem. Exatamente, Claudemir. Os seguros viagem muitas vezes é visto como um extra, mas na verdade é um passaporte para você que gosta de tranquilidade, até para você aventureiro, um viajante ou a lazer e até mesmo a negócios. Hoje vamos detalhar tudo o que você precisa saber para viajar protegido e, além de tudo, em qualquer destino. Exatamente, Rebeca. Muitas pessoas acham que o seguro viagem só funciona para as viagens internacionais. Isso é um mito, tá? A gente pode contratar o seguro viagem para viagens nacionais e internacionais, né? E cobre várias situações, né? A gente cobre extravio de bagagem, a gente cobre o retorno antecipado por conta de um parente com alguma doença grave no Brasil. A gente tem várias situações que cobre, mas a gente vai detalhar ao longo de nosso programa. Exatamente, Claudemir. Imprevistos não leem passaporte. Pode ser uma dor de cabeça muito forte, pode ser uma intoxicação alimentar ou até mesmo uma mala extraviada, como você disse. Além de tudo, se você precisar voltar correndo para o Brasil, o seguro também cobre isso. Sem seguro, esses problemas podem até virar uma bola de neve. Vamos pensar assim: um hospital lá fora nos Estados Unidos. O custo é altíssimo, mas para quem tem seguro viagem, com a cláusula que cobre isso, vai ficar muito mais tranquilo. Então, sem seguro viagem, não dá para ficar. Rebeca, é exatamente isso. Nós temos que nos preocupar muito de, além de levar na bagagem todas as roupas, todos os acessórios, toda aquela bagaginha lá de farmacinha que nós levamos na nossa bagagem para viagem, a gente tem que levar tudo. Mas não pode esquecer o seguro viagem. Sem o seguro viagem, você pode ter uma dor de cabeça tão grande, e quando a gente fala isso, é economicamente. A gente vê inúmeros casos que as pessoas não levam o seguro viagem na bagagem e acabam se complicando porque é como você falou, não importa, uma dor de cabeça, uma dor de dente, um mal-estar, alguma coisa você vai ter. Além do que é o mais interessante dentro do seguro viagem, é que você tem um atendimento 24 horas, inclusive fora do país, onde você vai ter todo o suporte em nossa língua. Então você não tem nem a preocupação, olha, tenho que falar inglês, tenho que falar outro idioma. É tudo em nossa língua. Então, facilita muito a nossa viagem para o exterior, facilita muito o acompanhamento familiar, facilita a nossa vida em demasia. Exato. E além da parte financeira, também há o suporte à logística. A seguradora te ajuda a encontrar médicos, hospitais e, além de tudo, a resolver problemas com a companhia aérea se você tiver. Isso te permite focar em se recuperar e resolver o seu problema, sem ter que lidar com burocracias, num lugar que às vezes você não conhece, seja ele internacional ou até mesmo dentro do nosso país, porque é aquilo, pode acontecer de estarmos em um local mais afastado, culturas diferentes, lugares diferentes, você não vai saber onde procurar ajuda. Então, Claudemir, a importância de um seguro viagem, nesse primeiro momento, ficou um pouco clara. Mas, na prática, o que um bom seguro viagem realmente cobre e quais são os tipos de cobertura que o viajante precisa conhecer para montar a proteção ideal, pensando tanto em viagens nacionais quanto internacionais? A primeira coisa que eu sempre falo aqui nos nossos programas é assim: sempre tenha um profissional especializado para te orientar na hora da contratação do plano. Não pense você que porque você tem aquele cartão de crédito onde tem a cobertura de viagem internacional, vai resolver seu problema. Não acredite exclusivamente nisso. Sempre é importante estar analisando junto com o seu corretor de seguros, que é o profissional habilitado para te orientar, as coberturas ideais para você e ainda mais, os valores que serão ideais de acordo com o país que você vai estar
viajando, passeando, a passeio, a negócios, a trabalho, seja o que for. Então, alguma das coberturas que nós temos, despesa médica hospitalar com cobertura odontológica, seja no Brasil ou fora do Brasil, traslados e repatriações, que é muito importante. Nós temos casos recentes aí que a gente fica escutando na televisão sobre o traslado, né? Que às vezes aconteceu o infortúnio, né? De uma morte fora do país. Uhum. Como que vai acontecer o retorno dessa pessoa, né? Sim. Então, o seguro viagem cobre tudo isso. Coberturas, regresso sanitário, se você tiver com uma doença, Uhum. então você tem como um acidente, por exemplo, você tem como vir para cá, o traslado de corpo. Nós temos assistência farmacêutica, que às vezes você também está às vezes uma simples dor de cabeça, mas você não tem o medicamento adequado. Sim. Às vezes você está com algum incômodo, estomacal e você não está com aquele medicamento que você não precisa necessariamente ir para um hospital. Então tem a cobertura farmacêutica ou, às vezes, um medicamento controlado que você não levou na quantidade Uhum. correta e que você precisa comprar fora do país. E ali você vai ter que ter todo esse suporte, porque vai Sim. ter que ter um médico assinando uma receita, porque cada país é um formato diferente. Não pense que os mesmos medicamentos que você compra com facilidade aqui Aqui no vai ter lá Brasil, fora. não vai ter lá fora. Os medicamentos são extremamente controlados, né, diferentemente do Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né. E é aquilo que eu falei também, já tinha comentado, o regresso antecipado em caso de um acidente, de uma morte Sim. familiar, de um problema de saúde mais sério com um familiar seu, você tem tudo garantido pelo seguro viagem. Mas o ideal mesmo é você sempre contatar, entender e verificar normalmente o país que você vai, para você saber as coberturas necessárias para você entrar no país. Inclusive, tem um fato muito interessante: quando a gente contrata o seguro viagem, dependendo do país que for feita a viagem, a gente emite o certificado na língua local. Se Sim. for, vamos imaginar um exemplo, na Espanha, no espanhol, e você emite um outro certificado em inglês. Então você já entregue isso para você, para quando você chegar no país destino, você já entregar para as autoridades, porque dependendo do país que você está indo, você não entra sem o seguro viagem. Exato. É muito importante falar sobre isso, Claudemir, porque muitas pessoas não sabem, mas muitos países, principalmente da União Europeia, é obrigatório você ter o seguro viagem. Sim, Assim, na nossa pesquisa, para falar mais sobre esse assunto para você que está aqui assistindo a gente, tem muitos países que é obrigatório o seguro viagem. A gente é acostumada no Brasil não contratar, muito por causa de culturalmente a gente não contrata o seguro viagem. Hoje estamos vendo uma crescente de busca desse produto, porque além de todas essas coberturas que você disse, tem também a cobertura de bagagem, que é uma coisa, o que que acontece quase sempre? Bagagem extraviada, roubo, dano à sua mala, que é o que acontece muito, a gente vê muitos, empresas de aviões que jogam bagagem, sim. aí sua bagagem vai estragar. Além do que, quando você não pode entrar com a sua bagagem, ela é extraviada, e se ela some? Que você faz se tem algo de importante? Lembrando que sempre é importante você levar as coisas de valores na bagagem de mão, mas tem pessoas que não levam. Então, o seguro, além de tudo isso, ele também cobre, além disso, assistência jurídica. Um apoio em um caso legal, acontece alguma coisa lá fora, você precisa acionar a justiça, o seguro viagem também cobre isso. É, porque assim, já aconteceu comigo, tá? Eu já estava nos Estados Unidos e aconteceu um acidente de carro. Eu bati o carro. Não foi Sim. nada grave, mas lá existe todo um cuidado com isso. Então, Uhum. você causou um dano, não importa se o dano é de pequena, média ou grande monta, você vai ter que ressarcir. Sim. Então, você tem que ter um seguro viagem. Obviamente que eu estou falando aqui por conta da questão da assistência jurídica. Uhum. Obviamente também você tem que ter um seguro viagem e um seguro para te dar cobertura quando você vai alugar um carro, por exemplo, em Sim. outro país, que você faça o seguro lá também de responsabilidade civil. Exato. Não dá para ficar sem. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né. E a gente vai além, né, porque, assim, o seguro viagem ele é tão amplo, que as coberturas são das mais diversas. Então, sem um profissional estar atento àquilo que você precisa, você pode ter algum problema. Sim. Então evite isso.
E lembrando, dentro daquilo que você falou da falta de hábito ou de costume, né, do do brasileiro não fazer o seguro viagem, mesmo nacionalmente, se você estiver fazendo uma viagem nacional, tome cuidado, porque às vezes o plano de saúde que você tem, ele é regional. Ele Exato. não cobre em qualquer parte do território nacional. Então, você vai fazer uma viagem, e você tem um plano regional, por exemplo, eu tenho um plano que cubra só a cidade onde eu estou. E aí eu vou fazer uma viagem para o Amazonas. Sim, Eu tenho que pensar também no seguro viagem, porque pode acontecer alguma coisa lá, numa emergência, e eu vou precisar ter a cobertura. sim. Então, fiquem muito atentos a isso. Logicamente, há planos de saúde que cobrem nacionalmente, mas há planos de saúde que cobrem só regionalmente. Então, é importante você estar atento. Até mesmo fora do país também. Existe também planos de saúde que cobre internacionalmente, mas são poucos, né? Exato. Então já é um plano de um custo muito superior, e aqui a gente está aqui para descomplicar. Então a gente vai trazer todas as situações possíveis e prováveis que você pode passar, né? Agora, havendo dúvida também, aquilo que a gente falou, siga-nos, nos chame, peça informação que nós vamos trazer a informação correta. Exato. E além de tudo, seguros é só com corretor de seguro. Você tem um corretor de seguro que você tem confiança ou conhece alguém que passa com algum corretor, você pergunta. Essa informação, o corretor de seguros tem como obrigação passar para você, porque isso é uma informação. Então, ele, lógico, se ele for te apresentar um plano, um contrato, aí você vai decidir se você quer contratar aquilo da forma que está descrito ou não. Só que ele vai te passar informação, até porque, né, qual é o problema de passar uma informação desse tipo? Sim, nenhum, nenhum. E tem alguns outros casos aqui que a gente acabou passando aqui, Rebeca, que é importante a gente detalhar. E são casos que a gente viu recentemente até Exato. acontecer, né? Quando alguém está praticando algum esporte radical, né, que a gente viu, olha, eu vou fazer um passeio num local que é perigoso, eu faço com frequência, tá? Você também tem que avisar as seguradoras, tem que avisar seu corretor de seguro, porque tem cláusulas específicas para esse tipo de contratação. Algumas seguradoras fazem, outras Exato. não. Então você tem que ver se você vai ter ou não essa tá amparado por essa cobertura. Então é importante, nós vimos recentemente o caso daquela menina Da que da Juliana. Juliana, né? Então a gente fica comovido, né, com a situação, mas se ela tivesse um seguro viagem bem contratado com as coberturas adequadas, não estamos falando do resgate dela, estamos falando do pós, né? Que poderia ela ter sido resgatada com problemas de saúde, porque ela tinha fraturas diversas, né? Foi Uhum. que constataram, e ela poderia ter que se hospitalizar, ou a própria situação que Do infelizmente acabou translado. aconteceu, que foi o traslado do corpo. Ah, quem vai fazer? Como vou fazer? E pede para um, pede para outro, para alguém com um Exato. pouco mais de consciência poder ajudar a família. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados para a gente poder evitar essas situações. É, para quem pratica, né, esportes radicais ou de aventura, o seguro padrão, que é aquele que sempre contratam, geralmente ele não cobre esse tipo de aventura. Sim, Então, essa é a importância de ter alguém da área, um profissional, um corretor de seguros que vai te auxiliar a saber qual é o melhor tipo de contrato, o que você insere. Ah, mas eu só fiz foi um dia só que eu fui no ai, parapente, algo desse tipo. Mas às vezes, mesmo que tenha sido um dia só, se você não tem essa cláusula lá, não vai cobrir. Aí você vai chegar no hospital: "Ai, eu caí lá do paraquedas". Nossa, mas você caiu, mas e o seu seguro cobre? Não cobre. E o que que você vai fazer? Então é muito importante, principalmente depois do caso que a gente teve recente da Juliana, estão pensando muito mais sobre o seguro viagem. As pessoas começaram a comentar sobre a necessidade de um seguro viagem, se o seguro viagem cobria isso, se era importante. Então, assim, é um momento até para os corretores e seguradoras se mostrarem, falar: "Olha, essa informação eu posso te dar. Talvez não para isso cubra, mas outra coisa cobre". Então é muito importante você saber que o seguro viagem está aí para ser utilizado. E as pessoas falam: "Nossa, mas é caro". Mas assim como a gente sempre fala nos nossos programas, o seguro não é um gasto, é um investimento. Às vezes pode acontecer uma fatalidade e você não ter com quem
falar, você não ter como se comunicar, você não ter um suporte. E é o seguro e, além disso, o seu corretor que vai te oferecer todo esse suporte que você necessita. Perfeito, Rebeca, perfeito. A gente teve um caso recente na nossa corretora, que uma cliente nossa nos procurou, fez o seguro viagem, uma pessoa já com uma certa idade, e ela desembarcando na Espanha, ela fraturou o tornozelo, que teve Uhum. que submeter à cirurgia e tal, e Sim, teve que regressar, porque ela não pôde continuar a viagem. Estava com seguro, que bom. seguro viagem. Imagine se ela não estivesse com seguro viagem, quanto transtorno ela iria passar Sim, sozinha. Então ela teve todo o suporte. Então ela é muito grata a nós por ter feito e aconselhado ela da forma correta, porque é um gasto enorme. E não pense você que você vai estar eh, despreocupado com o valor que você vai gastar lá. Não funciona assim. Os valores fora do país são muito elevados. Não que aqui não seja, aqui a gente já sim, sabe que é elevado, imagine fora do país. E em sim. outra moeda também, que a nossa está Exato, hoje bem desvalorizada, imagine em outra moeda, seja exato. dólar, seja em euro. Exato. E a importância essa é a importância de ter um seguro viagem. A gente tem essa possibilidade também de personalizar. Então, por exemplo, que nem eu disse: "Ai, mas eu não faço esporte radical". Tá bom, você não faz esporte radical, mas e para quem faz? Só porque um não faz, aí não vai ter a cobertura, o outro faz, e aí como funciona? Então, há outras coberturas também que podem fazer a diferença na viagem. Seja ela um fim de semana em outra cidade, vou ali em Campinas, vou em Campos tomar um chocolate quente, vai que que o seu carro, ai, é roubado, precisa de um seguro carro também, seguro automóvel. Ou: "Ai, meu Deus, furou um pneu, seguro viagem. Ai, eu tô viajando para não sei tal lugar de avião, o seguro viagem vai cobrir se uma passagem. Ai, desmarcou em cima da hora. Você tem direitos e o seguro viagem vai te auxiliar muito mais. E além disso também, um mês na Ásia. Vai que você tá lá na, sei lá, Indonésia, comendo um negócio, dá uma dor de barriga, o seguro viagem vai estar lá para te auxiliar. Sim, sem dúvida. E existem as coberturas opcionais que agregam muito valor também. Cancelamento ou interrupção de viagem, que vai reembolsar as despesas não reembolsáveis se a viagem for cancelada ou interrompida por motivos previstos na apólice, como doença, falecimento de um Sim. familiar e etc. É muito útil para pacotes de passagens comprados com antecedência. Uhum. Atraso de voo, assistência PET, veja onde nós chegamos, nós temos assistência Sim, PET, responsabilidade civil e em outros casos também de cobertura. exato. E além disso, né, a gente vê, cada seguradora tem um pacote diferente, tem coberturas diferentes, e a gente vê também que cada seguradora oferece alguns benefícios diferentes para a pessoa que está contratando. Seja um seguro pet, um desconto, desconto em hotéis, desconto em aluguel de carro. Então, essa é a importância de fazer com uma pessoa que conheça sobre o produto, porque o seu corretor de seguros ele vai te falar: "Olha, talvez essa daqui seja melhor porque tá um valor a menos, ou talvez essa seja melhor porque você tem um pet. Ah, esse daqui o hotel fica mais barato, o que que você acha?". Então, essa é a importância. E para o nosso ouvinte que está planejando a próxima viagem, assim como a gente disse, seja ela internacional ou nacional, quais são as dicas essenciais na hora de contratar um seguro viagem e, em caso de emergência, como esse seguro viagem deve ser usado, Claudemir? Então, primeiro, mais importante, como nós falamos anteriormente, consulte um profissional especialista, que é o corretor de seguros. Nem sempre uma agência de viagem vai te dar a informação correta também. Sim. Procure sempre um profissional, de preferência aquele que está mais próximo de você, e caso você não tenha, procure um profissional que possa te orientar. A gente fala para o consumidor, normalmente, ler as condições gerais da apólice. Às vezes o consumidor ele não tem interesse pelo Uhum. número de páginas, aquelas letrinhas miúdas, tal. Por isso que a gente fala: "Vai e consulta o profissional que Sim, ele vai te dar um resumo que vai ficar muito melhor". Mas assim, verifique qual a cobertura que você contratou, verifique qual a cobertura que para aquele país é necessária. Sempre pense em fazer um pouco a mais. Não sim, pense: "Olha, o país aceita $30.000 de cobertura". Faça mais, se garanta, se sim. previna, é a melhor coisa.
e ficar atento para todas as coberturas acessórias. E o corretor de seguros, ele vai estar te falando: olha, contrata essa cobertura, contrata essa outra cobertura. Então, isso é muito importante e é fundamental para você fazer uma viagem tranquila e sem surpresas no meio do caminho. Exato. E além de tudo, é muito importante também ter os contatos da seguradora, certo? Sim, sem dúvida. Você tem que ter todos os contatos, todas as informações, inclusive naquele certificado que eu comentei que saem em todas as línguas, normalmente da língua onde se fala no país, né? Que nem eu dei o exemplo da Espanha, você vai ter um certificado em espanhol, você vai ter um certificado em inglês e você pode ter o seu certificado em português para você ter Sim, todas as informações com o telefone da assistência 24 horas. E falo isso, você e todos aqueles que estão te acompanhando na viagem. E aqueles que também não estão te acompanhando na viagem. sim, Porque se você está fazendo uma viagem sozinha e você precisa de um atendimento, você liga para alguém e você não consegue localizar esse telefone, a pessoa que está do outro lado está sim, mais calma, está fora do momento de tensão, ela consegue estar te auxiliando, mesmo aqui do Brasil. Entendeu? sim. Dando todas as coordenadas para a pessoa que está no telefone da assistência 24 horas para poder te atender. E é importante, além disso, se você precisar de algum serviço hospitalar, médico, ligar para a seguradora antes de ir em qualquer tipo de hospital. Por Sim. quê? Às vezes, aquela rede não é credenciada. Aquele hospital não pode te dar um suporte. Então, ai, alguém te informa, vai nesse que é melhor. Mas e se a sua rede não é aquela? Aí você faz o quê? Fundamental ligar Sim, para a assistência poder fazer a orientação correta. Inclusive, só a título de também curiosidade, em alguns casos, o médico local vai até você sim. para te avaliar e ver a necessidade de você precisar ou não ser hospitalizado. Então, é muito importante que você faça esse contato com a assistência 24 horas. Exato. E o seguro viagem, assim como falamos, agora que já estamos já aproximando um pouquinho do final do nosso programa, é muito importante, porque hoje com essa crescente de acidentes, principalmente fora do país, a gente vê a necessidade de um auxílio, principalmente em um momento de tensão, um momento mais crítico. Então, o seguro viagem, ele vai te auxiliar, te dar suporte muitas das vezes, e também ele vai dar uma tranquilidade maior para quem fica aqui. Porque quem fica aqui sempre fica preocupado, porque às vezes você não tem sinal, fuso horário diferente, às vezes você é roubado. Então, assim, para a pessoa também saber que se algo acontecer, você vai ter um um vai ter meio que um porta-voz ali Você para não te vai estar auxiliar. sozinha, né, você vai estar Exato. amparada, né, você vai estar com alguém olhando e protegendo você, porque as pessoas que estão ali, elas têm essa consciência. Sim, Elas estão ali e sabendo que se você está ligando é porque você está numa situação ruim, exato. seja o que for, seja uma dor de cabeça, um problema intestinal, qualquer coisa. Sim, Então, assim, você está numa situação de fragilidade, então aquela pessoa é preparada para poder te dar todo o suporte. Então é muito importante você ter tudo isso muito fácil. Como eu disse, tanto aqui, né, no momento da viagem, eu viajando, quanto com a pessoa que ficar aqui para poder dar suporte também, para ter essa noção. exato, Claudemir. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho desse programa. Chegou a hora da gente dar tchauzinho para os nossos telespectadores, quem está assistindo, quem está ouvindo também na plataforma preferida, não é? Sim, sim. Seguros pode, só não pode ficar sem. Em qualquer plataforma que você puder acionar, você aciona para nos ouvir. Então, pessoal, deu para perceber que o seguro viagem não é um luxo, é uma necessidade para qualquer viajante que busca tranquilidade e segurança em suas aventuras, sejam elas grandes, pequenas, no Brasil ou no exterior ou em qualquer parte do mundo. Esse foi mais um episódio do Seguros Pode, só não pode ficar sem. A gente espera que tenhamos conseguido descomplicar um pouco, né, do seguro viagem para sua próxima aventura e agora você sabe como se proteger de verdade no seu próximo destino. Siga-nos nas redes sociais, certo, Claudemir? Correto. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast no seu aplicativo favorito e compartilhar com quem precisa planejar uma viagem com total tranquilidade. Exato, @segurospod, só não pode ficar sem. Compartilha com o tio, com a avó, com a família toda, para quem tá fora e para quem tá aqui também. Até a próxima e lembre-se
E não se esqueça, né, que a gente vai vir complementando esse programa com um profissional Exato. especialista de uma companhia seguradora, que é surpresa, a gente ainda não vai Isso. revelar. Quem está acompanhando a gente já percebeu que todo o programa, quando a gente fala de um assunto, a gente traz um profissional da área de alguma seguradora para dar uma complementada. Então, dá uma comentário e vamos ver se vocês descobrem qual é a próxima seguradora que vai aparecer aqui no nosso programa. E não se esqueçam, perguntem, falem com a gente, entrem em contato, tire suas dúvidas que nós estamos aqui para poder atendê-lo. Exato. Seguros pode, só não pode ficar sem. Até a próxima.